Então, gente, agora eu tava lembrando e pensei em fazer um vídeo para falar sobre essas coisas. E tô aqui, né? Eu tava falando com minhas filhas que quando eu tinha idade de 10 anos, de 10 a 12 anos, eu trabalhava na casa de um senhor que ele era bem de vida. Nesse tempo, não era para qualquer um ter um carro, nem uma caminhonete. Ele tinha uma caminhonete, ele comprava mandioca, ele comprou muito terreno, ele também tinha gado à vontade, né? Vários trabalhadores que trabalhavam para ele, eu mesmo já trabalhei, entendeu? A mulher e os filhos eram tudo trabalhador ajudando. E ele foi só, né, crescendo, crescendo com isso. Só que do meio por fim ele se achou que estava muito bem, deu para esquecer da família e deu para cima para arrumar. Tinha muito dinheiro, tinha carro, tinha tudo para arrumar mulher, né, na rua. E aí conseguiu arrumar mulher na rua, não via a família, ficou na rua, né, tinha muito terreno. E chegou um tempo que ele já estava achando que ele já era dono de tudo. De tudo que vocês imaginam. Isso que ele já estava achando dono. E daí não importava com filho, nem com mulher, nem com ninguém, só ele. E daí de uma hora para outra ele foi perdendo, 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 perdendo. Cada dia passava, ele muita dívida, nele muita dívida, que ninguém sabe de onde saiu várias. E foi perdendo tudo, vendeu a caminhonete. E daí vendeu o terreno todo, todo que tinha, entendeu? Hoje ele vive pelas graças de Deus. E quem era um trabalhador dele, os trabalhadores dele, voltou comprando o terreno dele, né? Que ele vendeu, né? E é como, gente, a gente sempre fala. Hoje a gente tem que agradecer a Deus pelo pouco e pelo muito. Entendeu? Todo dia eu falo, eu nunca quero nada se não for pela graça de Deus, se não for dado por Deus. Porque não adianta, gente, não adianta mesmo. E nunca a gente deve ter orgulho, porque tem qualquer coisa. Alguém não tem, a gente tem, então a gente vai ficar humilhando a pessoa, ver a pessoa dependendo, não ajuda, fica falando mal, fica falando que não come bem, que não bebe bem, que não calça bem, que não veste bem, fica por aí falando das pessoas humildes que não tem nada, né? Cuidado com isso, porque os humildes são de Deus. Os humildes são abençoados, porque esses daí sim confia, entendeu? Então ele ficou sem nada, quem não tinha voltou tendo e quem tinha ficou sem ter. Por causa de muitas coisas, de orgulho, né? Eu acho que orgulho faz isso. Esquece de Deus, acha que já é dono do mundo, que pode tudo. Então Deus bota cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado. Deus mostra que o dono de tudo é Ele, não sou ninguém. A gente só tem o que Deus dá. Então sempre eu falei com minhas filhas, né? Eu sou muito feliz com o que Deus me deu e me dá. Se um dia Deus quiser que eu possa ter algo a mais na minha vida, amém, agradeço a Deus por tudo. Se também Ele não permitir, amém, agradeço a Ele por tudo. Porque Ele sabe a hora de cada um. Ele sabe quem Ele pode e quem Ele não pode dar, fazer. Então eu espero por Ele. Então eu acho muito triste isso. A gente nunca deve pisar em ninguém. Porque aqui nessa terra ninguém é de ninguém. Ninguém é dono de nada. Quem é dono de tudo é um só. Comanda tudo e todos. Então, galera, é isso. Eu fico pensando, às vezes eu paro com minhas filhas e fico pensando. Quando a pessoa passa por várias situações da vida, alguém que não tá passando e tá bem, tem alguém que não tá passando, né? A vida eu tô passando por uma luta. E alguém não está passando pela minha luta. Quem tá passando sou eu. Então o que acontece? Eles ficam lá bafemando, né? Falando, metendo pau, entendeu? Nunca se pode fazer isso, sabe por quê? Porque a gente não sabe o porquê que aquela pessoa tá passando por aquela luta, se é uma prova de Deus.
E aí você vai fazer o quê? Você vai machucar a pessoa, você vai criticar da pessoa. Deus está te olhando. Cuidado com a mão de Deus. Entendeu? Eu aprendi. Se eu ver uma pessoa passando por uma dificuldade e eu puder ajudar, eu vou ajudo. Se eu não puder, eu prefiro ficar na minha. Às vezes, minha filha fala, a senhora já nem tem e acaba querendo ajudar. Mas é isso que eu penso assim, meu coração fala isso. Às vezes, de por mim, eu não era ninguém, eu não fazia nada por ninguém. Eu tinha um coração ruim. Mas Deus sabe quem eu sou. Eu nunca vou fazer mal para ninguém nessa terra enquanto eu viver. E o que eu tiver e poder ajudar, eu nunca vou fechar minhas mãos. Eu nunca vou dizer assim, ele que vai trabalhar, ele que vai se virar. Eu não vou dar isso. Então, quanto mais você dá, quanto mais você abre suas mãos para fazer o bem, não espera a recompensa do mundo. Espera a recompensa de Deus. Mesmo que você não tenha nada aqui na terra, mas Deus sabe o que você vai ter na sua partida, né? Porque quando a gente veio, não trouxe. E quando a gente ir, não leva. Tudo que foi feito aqui vai ficar aqui. Então vamos aprender uma coisa dessa. Então é isso que eu falo sempre. Eu falo com minhas filhas, nunca se deve ficar rindo, fazendo pouco das pessoas que estão passando por luta, por guerra, né? Por dificuldade. Se não pode ajudar, deixa lá, não vai falar, né? Porque tem que pessoas que digam assim, tá passando porque quer, tá passando porque não presta, tá passando por isso. Nunca se deve falar isso, porque a gente sabe de hoje, mas a gente não sabe da manhã o que será o nosso dia da manhã. Só Ele que sabe. Ele é dono de tudo e dono de tudo. E Ele é que comanda o mundo. Então quem é nós para estar falando? Então eu aprendi muito, vindo de uma família humilde, mas graças a Deus eu aprendi muito sobre fazer o bem, sobre não pisar em ninguém e não glorificar o problema de ninguém, porque a gente não sabe o que possa vir pra gente amanhã. Né, galera? Quem gostou do meu vídeo, curte, compartilha e comenta. Eu fiz esse vídeo, gente, porque eu fico lembrando das coisas que acontecem, que as pessoas ficam pisando no outro, achando que é melhor, e não é. E não é. Não fica feliz porque hoje você tem tudo e aquele irmão não tem nada. Não fica feliz. Porque você não sabe que amanhã aquele irmão que não tem nada pode ter tudo e você que tinha tudo não tem nada. A vida é desse jeito. Beijo e fica com Deus.